Este vídeo é uma parceria de Bruna Spijack e Círculo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai precisar de 3 novelos do fio ternura na cor 97/74, agulha para crochê número 6 mm, tesoura, agulha para tapeçaria, 2 marcadores de pontos e fita métrica. O nível de dificuldade é intermediário. A peça ensinada é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Para iniciar a confecção do casaco, é necessário que você tire a medida total da circunferência do busto com auxílio de uma fita métrica. Então, com a fita métrica, você vai passar pela parte da frente, contornando as costas. Bom, feito isso, em uma folha de papel, você vai anotar essa medida total do busto. No meu caso, meu tamanho é M, então o meu busto tem a medida total de 93 centímetros. Provavelmente a sua medida vai ser outra, mas o esquema que eu vou ensinar agora, ele é indicado para quaisquer tamanhos. 93 centímetros sendo a medida total, eu vou acrescentar mais 15 centímetros. E eu vou ter o total, então, de 108 centímetros para a confecção do casaco. Então, vejam que nós vamos passar a fita métrica contornando toda a circunferência do busto. Com base nessa medida, você vai acrescentar 15 centímetros e, tendo este resultado, você vai utilizar para a confecção do casaco. Para essa receita, eu vou fazer tamanho M. Mas o passo a passo dessa peça vai ser utilizado para a confecção de quaisquer tamanhos. Confira as medidas do casaco tamanho M, lembrando que essa peça é facilmente adaptada para outros tamanhos conforme ensinado anteriormente. Nós vamos iniciar pelas costas, mas tendo como base aquele resultado dos 93 centímetros, que é a medida total do busto, mais 15 centímetros igual a 108, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 108 centímetros dividido por 2, que é igual a 54 centímetros. Então, eu vou tecer um quadrado ou um retângulo, como você preferir, com 54 centímetros de corrente. É importante que você saiba que neste primeiro momento não há necessidade de você se preocupar com o número de pontos e carreiras, porque nós vamos tecer um retângulo ou um quadrado, como você preferir, e com base no total de pontos é que você vai confeccionar a lateral, ou melhor, a frente 1 e a frente 2. Vou puxar a etiquetinha Easy-Pull para trazer o fiozinho de dentro do novelo. Venho com a tesoura, corto e agora eu vou tecer correntinhas até atingir a medida desejada do comprimento, que é o total de 54 centímetros. Nós vamos iniciar tecendo a parte das costas. Então, eu faço o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir daí eu vou tecer correntinhas totalizando 54 centímetros. Aqui eu finalizei os 54 centímetros de correntes, mas para que vocês tenham ideia, eu tenho um total de 57 pontos, ou seja, 57 correntinhas. Agora eu vou tecer uma carreira de ponto alto. Então vejam que aqui eu tenho a correntinha número 57,
eu vou tecer mais 2 correntes, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha de base. E aqui eu vou tecer um ponto alto. Essas 3 correntinhas do início já contam como primeiro ponto. Agora eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base, sendo o total de 57 pontos altos. Finalizados os 57 pontos altos, agora eu vou para a próxima carreira, tecendo a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou virar o meu trabalho, vou dar a laçada, vou inserir no próximo ponto de base e vou tecer aqui um ponto alto. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a segunda carreira, vamos para a terceira carreira. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho de base e aqui eu faço um ponto alto. Vou tecer o total de 57 pontos altos, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, então agora eu vou tecer o número de carreiras de acordo com a altura desejada do casaco. Para a parte das costas, eu optei por tecer aí cerca de 27 carreiras, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos. E nós temos então um retângulo que mede 54 centímetros de comprimento por 47 centímetros de altura. Para finalizar, eu corto o fiozinho e arremato. Pronto! Caso você queira um casaco mais alongado, é só tecer mais carreiras. E para um casaco mais curtinho, é só diminuir a quantidade de carreiras. Então, nós concluímos a etapa das costas tecendo um retângulo que mede cerca de 54 por 47 centímetros. Bom, agora nós vamos tecer as laterais. As laterais são idênticas, então a mesma quantidade de pontos e diminuição para essa parte aqui do decote vai ser idêntica para as duas partes. Para iniciar as laterais, a frente 1 e a frente 2, nós vamos pegar aqui o total de 54 centímetros e vamos dividir por 2. Então, 54 centímetros dividido por 2 é igual a 27 centímetros. Mas eu não vou tecer o total de 27 centímetros de comprimento para a lateral, porque eu preciso de uma margem para o acabamento. Então, eu vou tecer para a lateral 26 centímetros para as duas laterais, porque ambas devem conter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Bom, então eu vou tecer correntinhas até atingir a medida de 26 centímetros. E aqui vai uma dica super preciosa. Antes de você dar início à lateral, é importante que você anote o total de pontos confeccionados para fazer as costas. Então, eu teci o total de 57 pontos para resultar em 54 centímetros. Bom, para que eu possa tecer a parte da frente de ambos os lados, eu posso utilizar essa quantidade de pontos como uma referência. Então, eu vou fazer o seguinte, 57 dividido por 2, então nós estamos agora trabalhando com pontos. 57 dividido por 2 é igual a cerca de 28,5. Não dá para tecer meio ponto. Então, nós vamos fazer o seguinte, como eu preciso de uma margem de recuo para fazer o acabamento, eu vou fazer o total de cerca de 27 pontos para as laterais. Então, vamos tecer 27 pontos para o comprimento de uma lateral, vamos tecer as carreiras com base também nas carreiras das costas. Então, se aqui eu tenho um total de 27 carreiras, eu preciso ter 27 carreiras para ambas as laterais. E agora, com base nesse resultado de 27 pontos, nós vamos tecer a lateral. Para dar início à lateral, eu vou fazer o nozinho inicial do crochê que não conta como correntinha e a partir dele eu vou tecer o total de 27 correntes.
Finalizadas 27 correntinhas, eu vou fazer mais 2 correntes, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Agora eu vou tecer um pontinho alto para cada corrente de base, totalizando 27 pontos altos. Finalizada a primeira carreira, contendo 27 pontos altos, agora vamos para a segunda carreira. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho e faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Bom, então nós vamos tecer o total de 19 carreiras. Vejam que aqui eu tenho 2 e vou tecer mais 17 até completar 19 carreiras, contendo 27 pontos cada uma. Então, eu vou fazer aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizadas as 19 carreiras, agora nós vamos fazer a diminuição em apenas um lado para o decote, enquanto que do outro lado vamos manter uma linha reta. E para fazer essa diminuição, eu vou fechar 3 pontinhos altos sempre a cada carreira em apenas um lado. Para que eu não me perca, eu vou utilizar um marcador alfinete só para marcar a primeira carreira de diminuição. Então aqui nós temos a carreira número 19 e agora para a primeira carreira de diminuição eu vou tecer apenas 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar a laçada, no ponto seguinte faço ponto alto e não finalizo, dou a laçada, no ponto seguinte faço um ponto alto, dou a laçada e puxo tudo de uma vez. Então aqui eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos para a carreira número 20. Agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, sem diminuição. Finalizada a carreira número 20, com uma diminuição de um lado e aqui deste outro lado linha reta, vamos permanecer deste lado com linha reta e vamos sempre fazer a diminuição deste outro lado. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, viro o trabalho, dou a laçada, no próximo pontinho de base faço um ponto alto e aqui eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Ao chegar quase no final da carreira, vejam só que aqui eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos e tenho mais 2 pontinhos. Então, eu dou a laçada, faço um ponto e não finalizo, dou a laçada para o próximo ponto, faço um ponto e não finalizo, dou a laçada, insiro pegando naquele conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, faço um ponto, dou a laçada e puxo tudo. Então, aqui eu fiz 3 pontinhos altos fechados juntos. Vejam só que nessa lateral nós já temos um recuo, enquanto que aqui nós vamos manter uma linha reta. Faço 2 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro no próximo pontinho alto, faço um ponto alto e não finalizo, insiro no próximo pontinho, faço um ponto alto, dou a laçada e puxo tudo. Então, para cada carreira, eu finalizo e inicio com 3 pontos altos fechados juntos apenas de um lado, enquanto que do outro nós vamos manter uma linha reta. Agora, eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a carreira com ponto alto, agora eu inicio a próxima carreira com 3 correntinhas, viro o trabalho e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Antes de finalizar a carreira, vejam só que aqui eu tenho 2 pontinhos e o conjunto de 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu vou fazer a diminuição. Faço um pontinho alto e não finalizo, um pontinho alto e não finalizo, dou a laçada, insiro no conjunto de 3 pontos altos, faço um pontinho alto, dou a laçada, puxo tudo,
novamente, 2 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, para o próximo ponto eu faço um ponto alto e não finalizo, e para o ponto seguinte um ponto alto, e agora sim dou a laçada e puxo tudo. Então vejam que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos fazer o total de 7 carreiras dessa forma, sempre mantendo essa parte aqui reta, e para essa lateral nós vamos fazer as diminuições, fechando 3 pontos altos juntos, para formar o decote. Agora eu dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a 5ª carreira, novamente 3 correntinhas, viro o meu trabalho e teço aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Antes de finalizar a carreira, faço um ponto alto e não finalizo, um ponto alto e não finalizo, insiro no conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, faço aqui um ponto alto e agora sim eu finalizo. Faço novamente 2 correntinhas, viro o meu trabalho e faço 3 pontos altos fechados juntos. Feitos os 3 pontinhos altos fechados juntos, agora eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizadas as 7 carreiras com as diminuições em apenas uma lateral, agora vamos fazer a última carreira, que é a número 27, tecendo apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, faço aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e teço um ponto alto para cada ponto de base. Para a carreira número 27, eu teci o total de 13 pontos. Bom, agora, para encerrar, eu vou cortar o fio e vou arrematar. Feito isso, vou fazer a segunda lateral da mesma forma, contendo a mesma quantidade de pontos e carreiras, além das diminuições. Agora que eu já tenho as 2 laterais finalizadas e a parte das costas, eu vou disponibilizar um esquema de montagem para que você possa entender quais partes serão emendadas. Confira o esquema de montagem. Agora que você já conferiu o esquema de montagens, eu vou ensinar como se faz a costura da emenda. Então aqui eu posicionei a parte da frente com a parte das costas, essa aqui é a parte do ombro. Eu vou passar a agulha de tapeçaria com o fiozinho ternura e não há necessidade de fazer nozinho na ponta. Então eu passo a agulha pegando no primeiro pontinho e depois a agulha pegando no primeiro pontinho da parte das costas. Insiro a agulha na parte da frente e na parte de trás. Puxo e agora eu aproveito um pedacinho de linha para fazer o nozinho. 1 e 2. Feito o nozinho, nós vamos iniciar a costura. Então, nessa etapa que nós temos os pontos bem definidos, é importante que você faça a junção de um ponto para a parte da frente e depois de um ponto para a parte de trás. Aqui nós temos o total de 13 pontos, então a junção vai ser feita a partir de 13 pontos na parte de trás. Eu insiro a agulha e puxo. Vou para o próximo pontinho, passo pela parte da frente e depois pela parte de trás no próximo pontinho. Puxo. Posso ajeitar o fiozinho aqui para que ele não fique torto. E o importante também é tensionar essa costura de uma forma que não repuxe. Então, eu insiro no próximo pontinho da parte da frente, no próximo pontinho na parte de trás. E puxo. Perceba que é uma costura básica e você também está livre para fazer a costura que você desejar ou até mesmo emendar com um crochê.
Finalizada a emenda, agora eu vou fazer o nozinho como forma de acabamento. Então eu passo a agulha, vejam que aqui eu tenho como se fosse uma argola, passo a agulha por debaixo, puxo e para esconder o fio, eu aproveito e passo a agulha por entre os pontos. Puxo e agora eu venho com a tesoura e corto o fio. Para a lateral, eu já fiz a emenda da mesma forma como eu ensinei aqui para a parte de cima dos ombros. Mas nessa etapa é importante que você faça a junção das carreiras de forma correta. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu fazer a emenda da primeira carreira com a segunda, senão vai ficar torto. E aqui você também tem que tomar cuidado para não tensionar muito a costura e repuxar a sua peça. Então eu fui caseando, eu fui costurando da mesma forma como eu ensinei anteriormente, unindo sempre carreira com carreira. Finalizada a emenda das partes da frente com a parte das costas, vejam só que aqui eu deixei uma abertura para a cava. E é a partir da cava que eu vou tecer as mangas. Mas é importante que você anote aqui uma sugestão de medidas. Então, para a cava tamanho P, você vai reservar 16 centímetros de altura, que seriam equivalentes a 8 carreiras. Para tamanho M, você vai reservar 18 centímetros de altura, que seriam 10 carreiras. Para tamanho G, 20 centímetros de altura, que seriam 12 carreiras. E para tamanho GG, 22 centímetros de altura, que seriam 14 carreiras. Bom, aqui vocês devem ter observado que 18 centímetros para tamanho M pode parecer pequeno, mas o fio ternura ele tende a ceder um pouquinho, por isso é que eu reduzi o tamanho da cava. Para iniciar a manga, eu vou desvirar a peça e vou transferir essa parte aqui da costura para o lado avesso da peça. Pronto. Agora, eu vou iniciar a manga pela parte de baixo, onde nós temos o axila. Então, eu vou posicionar dessa forma, vou reservar esse Vzinho aqui do encontro das duas partes e vou tecer um ponto alto para cada espaço que há entre o ponto alto e o nozinho entre uma carreira e outra. Então, vejam que aqui eu tenho o Vzinho. Eu vou inserir a agulha pegando aqui no pontinho alto dentro desse espaço, puxo o fio e faço aqui 2 nozinhos, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu insiro a agulha, faço 3 correntinhas, dou a laçada, vejam só que entre uma carreira e outra nós temos um nó. Então, eu insiro neste nozinho e faço ponto alto. Dou a laçada dentro desse espaço do ponto alto, faço apenas um ponto alto. Dou a laçada no nozinho, eu insiro e faço ponto alto. Então, eu vou distribuir pontos altos desta forma, inserindo no nozinho entre uma carreira e outra e no espaço que existe no ponto alto. Feito um pontinho para cada espaço que há nessas duas partes emendadas, agora eu vou fazer 3 pontinhos altos fechados juntos, bem nessa parte de baixo da cava, para que não fique um excesso de pontos. Então, eu dou a laçada, insiro, faço aqui um ponto alto e não finalizo. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço que é a junção das duas partes, tanto das costas quanto da parte da frente, faço ponto alto e não finalizo, dou a laçada para o próximo espaço, faço um ponto alto e agora sim dou a laçada, puxo tudo. Então, eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos, dou a laçada, insiro no nozinho, faço aqui o último ponto alto e agora eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Então, nós temos aqui a primeira carreira da manga. Vamos para a segunda. Para a segunda e para a terceira carreira, nós também vamos fazer essa diminuição,
sendo 3 pontos altos fechados juntos para a parte de baixo, para a parte inferior da manga. Então, eu faço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto e eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, vejam que aqui eu tenho 1, 2 e 3 pontinhos de base. Dou a laçada, faço um ponto alto e não finalizo. Dou a laçada, faço um ponto alto e não finalizo. E dou a laçada, faço um ponto alto, dou a laçada, puxo tudo e finalizo com ponto baixíssimo, inserindo na terceira correntinha. Agora vamos para a terceira carreira, em que nós vamos tecer da mesma forma, um pontinho alto para cada ponto de base, sobrando 3 pontinhos para o término da carreira, nós vamos fazer 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, faço 3 correntinhas, dou a laçada e teço aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a terceira carreira, faço 3 pontinhos altos fechados juntos. Dou a laçada, puxo tudo, insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais 15 carreiras, tecendo um pontinho alto para cada ponto de base, sem ter que fazer diminuições. Então vai ser um pontinho para cada ponto. Vou fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, dar a laçada e no ponto seguinte faço aqui o segundo ponto alto. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, sem fazer diminuições, totalizando 15 carreiras dessa forma. Para tamanho M, eu fiz 18 carreiras para a manga, que mede mais ou menos cerca de 34 centímetros. Essa manga, sem extensão do punho, ela chega mais ou menos aqui. Caso você queira uma manga maior, é só tecer mais carreiras, e para uma manga menor, menos carreiras. Agora vamos tecer o estreitamento e a extensão do punho. Então, para estreitar a manga, para a carreira número 19, eu vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, no ponto seguinte eu faço um ponto alto, não finalizo, para o ponto ao lado faço um ponto alto, dou a laçada e puxo tudo. Dou a laçada, faço um ponto alto e agora para os próximos 2 pontos faço um ponto alto, não termino e um ponto alto. Dou a laçada, puxo tudo. Então eu vou alternar um ponto alto e depois 2 pontos fechados juntos, um ponto alto e 2 pontos fechados juntos. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Agora eu vou tecer 4 carreiras alternando um ponto alto e um ponto alto em relevo, um ponto alto e um ponto alto em relevo. Aqui nós temos um ponto alto, então eu vou fazer o ponto alto em relevo. Passo a agulha empurrando o pontinho para frente, puxo o fiozinho, faço aqui o ponto baixo e faço mais 2 correntinhas. Dou a laçada, insiro pegando nos 2 pontos altos fechados juntos e faço um ponto alto. Dou a laçada, para o ponto alto de base, faço um ponto alto em relevo. Para os 2 pontinhos altos fechados juntos, faço um ponto alto. Então, eu vou alternar um ponto alto em relevo para o ponto alto de base e um ponto alto para os 2 pontinhos altos fechados juntos. Agora, para a próxima carreira, eu vou tecer da mesma forma. Eu insiro a agulha empurrando o pontinho alto para frente, faço um ponto baixo, mais 2 correntes para começar o primeiro ponto alto em relevo. Dou a laçada e faço um ponto alto para o ponto alto de base. Dou a laçada, ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo e um ponto alto para o ponto alto de base. Eu vou tecer, além dessa carreira, mais 2 carreiras dessa forma. Então, nós teremos o total de 4 carreiras
alternando ponto alto e ponto alto em relevo. Finalizadas as 4 carreiras alternando ponto alto e ponto alto em relevo, vamos para o acabamento. Vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para encerrar, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Agora você vai reproduzir a mesma quantidade de pontos, diminuições e carreiras para a outra manga. Como forma de acabamento, eu vou contornar todo o casaco com um ponto baixo e o número de carreiras quem vai definir é você. Então, eu viro o casaco para a parte das costas, venho com o fio, insiro a agulha em quaisquer um dos pontinhos, passo o fio, faço aqui um nozinho, então 1 e 2, e agora eu insiro a agulha, faço 2 correntinhas e teço um ponto baixo para cada pontinho de base. Para essa parte aqui da junção das costas e da parte da frente, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir a agulha, vou fazer aqui um ponto baixo e não vou finalizar, e para o ponto seguinte eu vou fazer a mesma coisa. Dou a laçada e puxo tudo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos fechados juntos. Bom, vejam que aqui nós temos pontos altos e carreiras separando um ponto do outro. Então, eu vou distribuir pontinhos baixos inserindo no espaço que há entre o ponto alto e no nozinho que separa uma carreira da outra. Eu vou contornar toda a peça distribuindo pontos baixos dessa forma até completar toda a carreira. E aqui vem uma dica super importante. Nessa curvinha aqui na parte de baixo do casaco, eu faço 3 pontinhos baixos para que ela não dobre, porque se eu faço apenas um, acaba faltando ponto e aí ela pode dobrar para a parte da frente ou para a parte de trás, retraindo os pontos. Então, nessas curvinhas, nessas laterais, eu sempre preencho com 3 pontos baixos. Agora, eu volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base, até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, eu insiro na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas e teço um ponto baixo para cada pontinho baixo de base. Para finalizar, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Esse fio eu sugiro esconder por entre os pontos do lado avesso da peça. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram para mais dicas, @BrunaEspijac. Um beijo e até a próxima!